Você já experimentou na sua vida alguns momentos tão difíceis, de tamanha dor e adversidade, de tamanha preocupação, que a sensação que você tinha é que literalmente o mundo estava caindo ao seu redor? Às vezes nós temos que enfrentar perdas, luta e frustrações com as quais a nossa mente e o nosso coração com certeza não estão preparados para ter que lidar. Isso muitas vezes tira então o nosso chão, nos deixa inquietos, preocupados, decepcionados. Às vezes, isso rouba de tal forma as nossas forças que a gente nem sequer consegue construir uma oração ou a gente sequer consegue levantar pela manhã. São realidades que nós enfrentamos em um mundo que é instável. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com todo tipo de pessoa. Não importa a condição social, não importa quanto dinheiro essa pessoa tem no banco, mas esses momentos de adversidade são uma realidade com as quais nós temos que lidar. Eu sempre lembro que o sofrimento, a dor e o caos se dão no contexto da humanidade por uma única razão. Quando o ser humano opta pela autonomia, por fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus, ele passa a experimentar, a partir daquilo que nós chamamos de pecado, esse mundo que jaz no maligno, que conhece o que é o mal. Mas, ainda que essa seja uma realidade, Deus caminha na nossa direção para nos sustentar, nos trazer alento e cuidado. Desde semana passada nós temos conversado, na verdade desde as últimas 2 semanas nós temos conversado sobre alguns encontros que pessoas tiveram com Jesus e isso mudou completamente a vida dessas pessoas. E hoje nessa direção eu queria falar com você que mesmo diante da maior angústia que você possa estar vivendo, nós em Cristo Jesus podemos ser acolhidos por sua graça. Hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado de fazer aqui. Eu não vou trazer a leitura toda de um texto e depois trazer uma ideia que eu vou defender a partir de argumentos, mas eu quero caminhar com vocês em uma narrativa. Construir com vocês, olhando para essa história, algo que possa nos ajudar diante dos momentos de angústia, que também podem ser uma realidade para você e para mim. A gente vai olhar para o texto de Lucas 8 e perceber ali o desespero de um homem que é reconhecido por todos. E no decorrer da história desse homem, a gente vai perceber que há uma interrupção. Uma mulher anônima aparece no meio da multidão e faz com que essa história tenha uma certa reviravolta antes do seu desfecho. Queria convidar você, nesse momento, a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para que a gente possa orar juntos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Então eu te convido a abrir ou a ligar a sua Bíblia e deixar ela aberta e ligada durante essa nossa jornada no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. A gente vai trabalhar aí desde o versículo 40 até o versículo de número 56. E aí a gente começa com o início dessa história. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. E aqui eu paro para o nosso primeiro destaque. Porque, afinal de contas, o texto bíblico faz questão de mencionar o nome deste personagem, Jairo, e trazer aqui à tona a sua função, para que nós venhamos a perceber que ele não está falando de qualquer pessoa, mas de uma pessoa que tinha um grande status dentro daquele universo religioso. Se você olha para a sociedade judaica do primeiro século, todos aqueles que estavam em uma posição que tinha a ver com algum
aspecto da religiosidade daquele povo era percebido de maneira diferente. Jairo era o chefe, o dirigente, é quem estava à frente da sinagoga. O lugar onde eles se reuniam para ouvir a palavra e fazer as suas orações. Ele era alguém conhecido, era alguém percebido, ele era alguém importante. Mas vai além. Esse ambiente religioso era um ambiente que se encontrava bem desconfortável com algumas das atitudes e dos discursos de Jesus. Se você voltar um pouquinho no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a gente vai perceber como isso está gerando tão grande desconforto que aqueles que estavam ali à frente na sinagoga estavam inclusive tramando contra Jesus, porque esse ensinamento na base do amor e do cuidado de um reino que viria e mudaria tudo, deixava assim aqueles religiosos, muitas vezes, que confiavam na sua meritocracia, na sua performance, muito desconfortável. Jesus, então, não era uma pessoa tão benquista naquele ambiente. Mas repare que esse homem, que era alguém conhecido, que tinha uma posição de destaque na sinagoga, vem até Jesus. E o texto é enfático, porque ele não simplesmente vem, mas ele vem de uma maneira completamente entregue. O texto diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e ele implorou para que Jesus fosse à sua casa. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Como assim? Se ele fazia parte daquele grupo de religiosos que estava desconfortável com Jesus, que até tramava contra Jesus, o que leva um homem desse vir agora diante de Jesus e se prostrar, se ajoelhar? Isso é um sinal de reconhecimento do poderio, da capacidade de Jesus. E aí, quando a gente chega no versículo 42, a gente tem a resposta para isso. Nós vamos ler o seguinte: porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. A única razão para alguém que tinha um pé atrás, eu diria, mais do que isso, podia até estar fazendo parte de um grupo que tramava contra Jesus, agora mudar completamente de posicionamento, é o desespero. Qual que é a situação de desespero? Ele tem uma filha, ela tem 12 anos e ela está à beira da morte. Quando nós temos que lidar com a enfermidade, com a dificuldade dentro da nossa casa, nós somos capazes de fazer coisas que muito provavelmente, normalmente, nós não faríamos. Talvez em uma situação normal aquele homem nem fosse até. Quanto mais com a sua posição religiosa, se achegar diante daquele que estava gerando desconforto e se prostrar e implorar: vem na minha casa, pelo amor de Deus. Mas o desespero de alguém que olha para sua filha e sabe que pode perdê-la a qualquer momento faz com que a gente se dirija a fazer qualquer coisa. Qualquer respiro, qualquer resposta, a gente está disposto a fazer. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô, se você é avó, se você já viveu essa responsabilidade de ter alguém sob a sua responsabilidade e perceber que, por mais que você tente, por mais que você faça, você não consegue reverter aquele quadro, reverter aquela situação. Isso gera em você um desespero tão grande que te leva a fazer coisas que talvez normalmente você não faria. Muitas vezes nós nos achegamos diante de Jesus por essa razão. Talvez você esteja aqui hoje e até mesmo frequentando a igreja ou até mesmo assistindo a gente hoje porque você tem vivido um momento de tamanha preocupação, de tamanho desespero, de tamanha dor, que você não sabe mais para onde correr. A sua esperança, a sua expectativa é que esse Jesus de quem tanto falam, que é capaz de fazer coisas que para nós são sobrenaturais, possa também fazer isso no contexto da nossa história. É isso que aquele homem está ansioso para poder experimentar. É isso que o leva nesse desespero, apesar das desavenças religiosas, a se prostrar diante de Jesus e implorar: vem comigo. É minha última chance, é minha última alternativa. Eu não tenho mais para onde correr. Estando Jesus, então, a caminho da casa de Jairo, a multidão o comprimia.
E o texto aqui tem um movimento bem interessante, porque a gente agora percebe uma pequena interrupção. Jesus, junto com Jairo, seus discípulos caminhando com ele está caminhando pela rua. Jesus, um momento talvez mais popular do seu ministério, as pessoas o procuravam porque elas queriam ouvir o que ele ensinava, elas queriam experimentar dos seus milagres. Ele é aquele que expulsava demônios, curava doentes, ele multiplicava pães e peixes, ele fazia coisas extraordinárias. As pessoas estão ali comprimindo Jesus. E estava ali também certa mulher. E se você olhar para a maneira como Lucas escreve, você vai perceber aqui algo interessante. Porque se ao se referir anteriormente a Jairo, ele faz questão inclusive de apontar a sua posição religiosa, o nome e o seu cargo. Agora não há essa preocupação, ou talvez haja até mesmo desconhecimento. Uma certa mulher, anônima, ninguém sabe o nome dela. Não há nenhum relato de que essa mulher se chamava Maria, Marta ou qualquer outro nome. Mas ela experimentava uma situação também muito complicada. Havia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela tinha um fluxo contínuo de sangue. Dentro do contexto ali específico, o que estava acontecendo com ela? Ela tinha uma menstruação que não parava há 12 anos. E se isso já é complicado em qualquer contexto, mesmo porque uma pessoa que há tanto tempo lida com uma perda contínua de sangue, no contexto daquela mulher, isso tomava uma proporção absurdamente maior. Sabe por quê? Porque a mulher, durante o período da menstruação, no contexto religioso judaico, ela era considerada impura, no sentido de que ela não podia tocar e ser tocada, ela não podia estar nos ambientes públicos e ela não podia, de maneira nenhuma, estar no contexto da sinagoga ou do templo ou qualquer contexto de adoração pública. Só que isso é algo que acontecia para com as mulheres num período específico. Com aquela, isso já vinha ocorrendo ininterruptamente há 12 anos. O texto diz que ela já tinha tentado de tudo. Todo o dinheiro que ela tinha gastado com os médicos. Mas ninguém conseguiu curá-la. Opa, a gente começa a perceber uma série de problemas aqui. Essa mulher, ela tem uma enfermidade gravíssima, física, só que ela tem outros problemas. Se você olhar com atenção, o texto está dizendo que o dinheiro que ela tinha, tudo que ela conseguiu conquistar de alguma maneira, ela já perdeu. Tudo que ela podia ter dado já não existia mais. Tudo ela já tinha gastado e não tinha resolvido. Ela tinha problemas físicos, ela tinha problemas sociais, ela tinha problemas porque ela nem sequer podia estar no contexto da adoração a Deus, da intimidade com Deus e da religiosidade daquele povo. E aí, sabe o que acontece? De mansinho, de fininho, ela chega por trás de Jesus, talvez com um coração apreensivo e pensando, se eu for bem devagarzinho, se eu não fizer muito barulho, se eu não chamar a atenção de ninguém, ninguém vai me notar, ninguém vai perceber que sou eu, ninguém vai perceber que eu estou aqui. Ela então toca a borda do manto de Jesus. Sabe o que acontece? Imediatamente, aquela mulher é curada. A sua hemorragia cessa. Ela consegue sentir, ela consegue perceber. Eu acho que na cabeça dela, ela deve ter pensado, eu vou sair correndo daqui, antes que alguém me veja. O que eu queria já deu certo. Só que não é assim o desfecho dessa história. Jesus, então, imediatamente para tudo que está acontecendo. E ele diz, quem tocou em mim? Alguém tocou em mim. Todos começaram a negar, não fui eu. E aí Pedro, mais uma vez, gostava sempre de se pronunciar, ele vai dizer, Jesus, vamos lá, de boa, né? Umas 822 pessoas tocaram você. Isso aqui tá pior do que o metrô da Praça da Sé, segunda-feira, 6h30 da manhã. Como é que é esse negócio de alguém tocou? Um monte de gente tocou. Tem alguma coisa aqui. E aí o texto continua e Jesus vai dizer, não, foi diferente. Alguém tocou em mim, porque eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, o que ela faz? Assim como Jairo, ela vem, tremendo. E assim como Jairo, o que ela faz? Se prostra aos seus pés, na presença de todo o povo. E ela então confessa por que ela tinha tocado e como ela
fora instantaneamente curada. Essa história agora vai tomando um novo rumo. Ela vai tomando aspectos de alegria e contentamento, porque a gente começa a ver que Jesus é capaz de fazer algumas coisas que talvez para nós seja impossível. Aquela mulher tinha tentado todos os caminhos, e talvez você tenha chegado aqui com essa ideia na sua cabeça. Diante das frustrações no seu relacionamento conjugal, as enfermidades de forma geral, mas principalmente com a sua incapacidade de ver acontecer algumas coisas do jeito que você gostaria que acontecesse, você já tenha pensado em desistir, tenha desanimado, tenha deixado para lá. Mas Jesus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Jesus é capaz de fazer por mim e por você aquilo que nem sequer nós mesmos sabemos que precisamos. Ele se refere àquela mulher dizendo: filha, a sua fé te curou. E aqui a cura que Jesus diz respeito tem um aspecto de salvação, de ter mudado a sua vida definitivamente. E ele fala para ela: agora você pode ir em paz, experimentar uma verdadeira paz. Isso no contexto daquela mulher era imprescindível. Essa era a grande busca. Viver o shalom que vem da parte de Deus, uma verdadeira paz, que ela não conseguia experimentar. Por quê? Porque tudo na vida dela estava de ponta cabeça. Ela já tinha perdido tudo aquilo que algum dia ela achava que tinha conquistado. Mas ela agora experimenta isso. Boa essa história, né? É gostoso a gente ouvir esse tipo de coisa. Quando a gente ouve a respeito daquilo que Jesus faz e como Ele opera na vida de algumas pessoas e como milagres são realizados, Ele faz nova todas as coisas. Como que você se sentiria no lugar dessa mulher? Como você se sentiria na pele de alguém que tinha perdido tudo, que não tinha mais esperança, que socialmente, financeiramente, fisicamente se sentia perdida e abandonada? Como você se sentiria no lugar dessa mulher? Talvez você estaria exultante. Talvez você estaria gritando: glória a Deus, aleluia. Talvez você estivesse pulando com o coração assim, efusivo. Mas eu não sei se você lembra do todo da história, o que está acontecendo. Tem mais gente nessa história. E tem um cara chamado Jairo, que foi lá buscar Jesus para ir na casa dele, porque ele tinha uma filha de 12 anos que estava morrendo. Jesus disse que vai, e Jairo está indo com ele. Ele está falando assim: vamos chegar rápido, vamos colocar aqui no Waze para ver se a gente pega um atalho. E de repente, tudo para. Jesus está curando uma mulher. E Jairo, como você se sentiria no lugar dele? Você ansioso para Jesus realizar algo na sua vida, mas Jesus está fazendo outra coisa, aparentemente. Talvez ele tivesse até pensado: pô, Jesus esqueceu de mim, vamos lá. O que essa mulher tinha que aparecer agora? Jesus passa nessa rua todo dia. Por que tinha que ser hoje? Porque justo agora essa mulher veio passar aqui, interromper o nosso caminho. Por que Jesus fez todo esse alvoroço? Por quê? Coisa piora. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, com aqueles que estavam ali à volta, vem alguém que estava na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, com status religioso, conhecido por todo mundo, e disse: ô Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha morreu. Uau, que soco no estômago. Como você lidaria com uma situação dessa? Como você lidaria? Deus, por quê? Por que eu não cheguei mais cedo? Por que eu não fui buscar Jesus antes? Por que essa mulher não passou aqui outro dia? Por que a gente não pegou outro caminho? Por quê? Jairo vai ter que experimentar uma tensão que é comum a mim e a você. A tensão entre confiar naquilo que nós vemos e ouvimos, aquilo que para nós é a realidade absoluta, e confiar no caráter e no amor de Jesus. Essa é uma grande tensão. Vamos continuar esse texto? Parte 2 da história de Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. É a voz da circunstância, é a voz da ocasião. Eles estão dizendo aquilo que eles viram, que eles presenciaram. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Ela será curada. Jesus faz um convite a Jairo, um convite à confiança. Difícil esse convite, né? É difícil quando Jesus convida a gente a confiar. É bom quando Jesus faz a coisa imediatamente, né? A mulher tocou nele e ela foi curada, na hora. Para Jairo, Jesus faz um convite diferente. Só que o desespero é grande demais. Ele acabou de receber a notícia de que ele perdeu a filha. E Jesus pede para ele confiar. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. E o texto segue no versículo 52. Enquanto isso,
Todo o povo estava se lamentando, chorando por ela. Mais uma vez, nós ouvimos Jesus se pronunciando. Não chore, ela não está morta, mas dorme. E aí, novamente, nós temos as vozes das circunstâncias. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Eles riram de Jesus. Nessa, não deu. Ela já morreu, já foi. Não tem mais chance, não tem mais o que fazer. Não tem mais solução para este problema. Mais uma vez, talvez essa seja a sua mentalidade hoje. Olhando para o seu problema, olhando para a sua vida, olhando para o seu desespero, olhando para as suas frustrações. E você diz, não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais conserto. A relação com os meus filhos não tem mais conserto. Uma chance profissional, uma porta de emprego, não consigo ver mais. Jesus está dizendo, confia, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. Jesus, então, chega no quarto da menina, a toma pela mão e diz, Talitá cumi, menina, se levanta. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente, então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas Jesus vira para eles e diz, não conta nada para ninguém, não conta nada para ninguém. Parece um procedimento meio estranho esse aqui de Jesus, porque no texto imediatamente anterior a essa história relatada aqui, antes de Jairo chegar até Jesus, a gente tem o relato de Jesus curando pessoas e dizendo que é para contar para todo mundo. Ele havia expulsado os demônios de uma pessoa e disse, vai lá e conta para todo mundo. Ele tinha acabado de curar uma mulher que sofria há 12 anos, e ele fez um estardalhaço, ele parou a praça, para todo mundo ficar sabendo o que tinha acontecido. E agora, ele vira para essa família e diz, não conta nada para ninguém. O que está acontecendo aqui? Se você lembra da história da mulher, ela vivia uma enfermidade física, ela vivia problemas financeiros e ela vivia um grande problema social. Era alguém completamente marginalizado, que não podia estar em nenhum lugar, que não podia tocar e ser tocada, que não podia nem mesmo publicamente adorar a Deus. Quando publicamente mostra que aquela mulher foi curada, o que ele está fazendo? Ele está olhando para todas essas áreas. Essa mulher precisa ser reinserida, inclusive na sociedade. Ela precisa ser percebida novamente, para que ninguém tenha nenhuma dúvida de que quando ela for adorar a Deus, o ambiente de adoração, ela pode fazer isso. Ela foi por Jesus plenamente curada. Ela necessitava disso. Mas e a menina? Ela precisava chegar segunda-feira na escola com todo mundo sabendo que ela tinha morrido e ressuscitado. Consegue imaginar crianças de 12 anos sabendo disso? Quantidade de apelido que ela ia ter? Walking Dead, morta-viva, defuntinha. Ela não precisava disso. Não era necessário que isso se desse com ela. Que isso mostra para mim e para você como Deus lida conosco de maneira genuína, autêntica e exclusivo. Ele não age da mesma maneira. Ele não faz na sua história do jeito que ele faz na minha história. Às vezes, a nossa história vai ser diferente até dessas aqui. Às vezes, a enfermidade não vai ter cura. E às vezes, os nossos olhos vão se fechar para a história. Às vezes, os olhos de quem a gente ama vão se fechar para a história. A gente vai experimentar o luto, a dor, a perda. Mas ainda assim existe esperança, porque até nesses casos, Jesus continua no controle. Porque quando os nossos olhos se fecham para a história e nós nos rendemos a Jesus e sabemos que Ele é o Senhor que transcende a história, quando os nossos olhos se abrirem na eternidade, o próprio Jesus enxugará as nossas lágrimas. Ele lida de maneira diferente. Tem um escritor chamado Larry Crabb, que em um dos seus livros intitulado Chega de Regras, certa vez escreveu que existem tantas formas de se relacionar com Deus quanto existem pessoas na Terra. Deus se relaciona comigo e com você a partir das nossas especificidades, das nossas peculiaridades. Não é do mesmo jeito, não é no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo lugar. Talvez esse seja o seu questionamento. Por que eu não cheguei aqui antes? Por que eu não ouvi isso antes? Por que Jesus não tocou no meu coração antes? Porque não era o tempo. Do jeito de Deus, o tempo de Deus é o melhor tempo. Porque Ele está tratando com você. Você não chega aqui como alguém que é uma página em branco. Você traz toda uma trajetória. Você agora se relaciona com Jesus trazendo toda essa bagagem. Como Jairo que estava sofrendo
pela filha que estava morrendo, como a mulher que vinha sofrendo porque lidava com uma enfermidade. Somos eu e você, carregando as nossas lutas, as nossas desventuras, as nossas tristezas, os nossos dissabores ao longo de toda a nossa vida. E quando a gente tem esse encontro real e verdadeiro com Jesus, Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. E é tão novo, e é tão novo, e é tão especial, que não é igual a quem está do seu lado, sentado aqui, ainda que estejamos no mesmo lugar, na mesma igreja. O jeito que Deus vai agir e fazer na sua vida provavelmente vai ser diferente da maneira como Ele vai agir e está agindo na vida de quem está do seu lado. É melhor ou pior? Não, é o jeito de Deus, é o jeito certo. Quando a gente olha para essas histórias, a gente percebe exatamente isso. O texto une duas histórias de duas pessoas completamente diferentes, mas com uma mesma necessidade: experimentar um encontro real com Jesus. De um lado a gente tem o homem importante, o dirigente da sinagoga. A Bíblia fala o nome dele. Ele chamava Jairo. Do outro, a gente tem uma mulher anônima na multidão. Ninguém sabe o nome dela. Jairo está diante de Jesus porque ele tem uma filha de 12 anos, ela está morrendo, já não sabe o que fazer. Aquela mulher tem uma enfermidade que também dura 12 anos, e ela está sofrendo, ela não sabe o que fazer. Jairo implora a Jesus publicamente, aquele homem que tinha uma posição que o tornava talvez por vezes até mesmo arrogante, cheio de si, se ajoelha, se prostra diante de todo mundo, implora publicamente: Jesus, vem comigo. Aquela mulher desapercebida toca Jesus secretamente. Jairo é convidado a confiar. Tão somente creia. Tão somente creia. Aquela mulher é curada imediatamente. Jesus pede para Jairo, sua esposa, e para a família, para que não contem nada para ninguém. Jesus exige que se conte o ocorrido com aquela mulher. Existiam necessidades naquelas duas famílias, naqueles dois casos, naquelas duas histórias. Jesus age de maneira diferente em cada um desses casos. E é assim que Ele faz comigo e com você. Mas Ele nos acolhe graciosamente, ainda que de maneiras diferentes. É o que Ele faz com a gente hoje, nos dando a oportunidade de ouvir essa história, para que nós tenhamos a certeza de que Ele está no controle, que Ele se importa comigo e com você, de que Ele é quem vem na nossa direção e de que Ele pode fazer novas todas as coisas. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Você tem exercitado a consciência de que sua história é única e a forma como Deus nos acolhe é exclusiva? Eu sei, às vezes a gente olha para como Jesus age, ou ouve a história de Jesus agindo na vida de outra pessoa e a gente pensa: por que Ele não fez assim comigo? Por que na minha família não foi assim? Por que Ele não me curou do jeito que curou essas pessoas? Por que eu tive que experimentar a perda, o luto, e outros não? Mas do jeito que nós somos, com toda a nossa história, com toda a nossa trajetória, ainda assim, Ele nos acolhe e faz isso de maneira exclusiva. Diante de vozes das circunstâncias que te convidam a desistir, e da voz de Jesus que te convida a confiar, qual tem sido a sua opção? Eu sei que o mundo real, às vezes, diante de nós, que é um mundo instável, nos faz olhar para algumas coisas e achar que não tem mais jeito, e nos leva a ter vontade de desistir. E mais uma vez eu me dirijo a você que está aqui hoje, ou você que está nos acompanhando, que tenha desistido, que acha que não tem mais chance, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais salvação para os seus problemas, para os seus relacionamentos, para a sua vida espiritual. Mas Jesus te convida a confiar. As palavras que ecoam de Jesus é: tão somente creia. Tão somente creia. Como alvos do amor e do poder de Deus, existem momentos em que somos convidados a não contar nada para ninguém, como aquela família. E tem tempo assim.
Tem tempo de lidar com coisas que Jesus está fazendo na sua vida, que é só para você. Momento de experimentar essa maturação, esse crescimento que dói. E lidar com isso. Para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Para entender aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Tem coisas que são entre Ele e você. Mas tem momentos que nós somos convidados a compartilhar o ocorrido. Por quê? Porque existem pessoas à nossa volta que também estão cansadas e sobrecarregadas, lidando com lutas, com dores e dissabores, que já pensaram em desistir. Mas o convite de Jesus, tão somente creia, pode ser proclamado por você também, diante daqueles que estão ao seu redor, vendo o mundo desabar, entendendo que tudo está caindo em volta, que já está cansado, desanimado, sem esperança. Mas nós somos desafiados pela palavra de Deus a estarmos sempre preparados para dar a razão da nossa esperança. Que por meio de você a esperança chegue para aqueles que estão abatidos, cansados e sobrecarregados. O que Deus te convida a fazer hoje? Que você experimente da melhor maneira esse relacionamento, que você se perceba acolhido pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, às vezes a sensação que nós temos é que o mundo está desabando à nossa volta. A gente não sabe o que fazer. A gente perde a esperança. A gente se rende ao desespero. É tomado pela angústia. Tudo que nos resta é cair em prantos e abraçar a desesperança. Mas ainda assim, nessa nossa pequenez e nessa nossa condição de incapacidade, o Senhor Jesus é aquele que vem em nossa direção. Porque Ele é aquele que nos resgata, nos salva. Aquele que caminhou resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida e o seu sangue, para que nós pudéssemos novamente ter intimidade com Ele e experimentar novidade de vida. Muitas vezes, não do jeito que imaginávamos ou gostaríamos, mas do melhor jeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós possamos experimentar essa vontade por todos os dias. Nós oramos assim, Pai, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.